Temos aqui 7 pessoas. Acho que vão entrando pouco a pouco. Olá, João. Temos a Mara também, o Nuno. Olá, olá. E se calhar vamos começando por apresentar o webinar, enquanto mais pessoas vão entrando, e apresentar um pouco de cada um dos autores. Eu acho que posso começar por apresentar um pouco os 2 livros, aqui o Chegar e Vender e o Vendas para Quem Não Acha que Tem Talento, de Mafalda. Por curiosidade, eu vi o livro do José num post do LinkedIn, de um colega com quem trabalho da SAP no Porto, e achei curioso que Mafalda, não sabia que eu já tinha conhecido o José no passado, porque eu entrei em contacto com ele quando eu estava a ler o livro dele. E, entretanto, a Mafalda eu conheci em Berlim. E são 2, assim, fun facts do meu lado. E, se calhar, Mafalda, vou-te passar a palavra para te apresentares e depois passas ao José e começamos por aí. Sim, senhora, sim, senhora. Muito obrigada, João, por teres aceito seres moderador. Foi realmente uma coincidência muito grande, porque nós já nos conhecíamos de antes, tu também compraste um livro porque me conhecias, e depois quando eu te convidei, tinhas lido também o livro do José, o que é fantástico, e obrigada ao José por ter também aceito o convite para estar aqui hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Mafalda, moro em Berlim, tal como o João. Trabalho em vendas há mais de 15 anos e pronto, e lancei então este livro que é sobre prospecção e convidei o José porque o livro dele também fala do resto do funil que eu não falo e, portanto, achei que seria fantástico fazermos este webinar a falar do que mudar e do que melhorar para o ano, tanto na prospecção, que é aquilo que eu vou abordar, como no resto do funil, que será então o José a abordar. Olá, João. Olá, Mafalda. E olá a todos. Número 1, obrigado, Mafalda, porque há que dar mérito, não é? Partiu de ti, não partiu de mim. E eu acabo por complementar e botar aqui, não vou dizer que sou o apêndice ou complemento, mas não é? Faço parte do projeto e muito obrigado por estar aqui convosco e para poder também partilhar. Quem é que sou eu? José Carlos Pereira, 51 anos. 3 filhotes, eu estou mais sediado no Porto, tenho uma empresa também fora, portanto acabo por andar também na Europa e a nível de coisa, tenho cadeiras, não é, em diferentes situações também como professor universitário. Em Portugal atuo numa ótica de consultoria, tipo, vou-te chamar boutique, na área de vendas e de negócio internacional, e assim de uma forma muito resumida, é isso que eu acho que nós, as estrelas, são as pessoas que nos estão a ouvir, não é? Não somos nós. Portanto, eu gosto muito de focar para esse lado e depois vamos ter também a oportunidade, mas o João é que é o que manda nisto tudo, não é? E a moderar e a nos guiar, não é? Tanto eu como a Mafalda, daquilo que também conheço dela, somos pessoas que se nos travarem, não é? Tipo, isto vai durar e o João é que manda nisto numa ótica de moderação, de conseguirmos ser muito focados e objetivos e partilharmos, porque eu acho que somos muito daquilo que... Nós somos muito daquilo que partilhamos e acho que faz parte um bocadinho disso, que é de servir, de dar, não é só dar, mais do que dar, nós temos de nos dar. E quando nós nos damos, isto fica tudo mais simples, não disse fácil, mas mais simples. E obrigado. Eu acho que os livros acabam um pouco por se complementar. Eu compro normalmente um livro por mês e gosto muito de ler coisas mais relacionadas com o meu trabalho. Não sou tanto de ficção ou de outros tipos de livros. Eu acho que estes livros complementam-se imenso. Na parte da Mafalda, vê-se que o foco dela é mais no top of funnel, na parte de prospecção, e no caso do José vai mais um pouco para o lado de conversão, de como é que convertemos, apesar de abordar todo o funil, acaba por se focar um pouco nessa parte mais final da venda. E eu acho que nestes 30 minutos vamos conseguir cobrir todos os pontos de ambos os autores. Qualquer pergunta ou algo que quiserem pôr no chat, eu vou estar atento e depois vou interromper cada um dos dois para tentarmos manter os 30 minutos da sessão de hoje.
E se calhar podemos começar diretamente com Mafalda, na parte da prospecção, e perceber um bocadinho mais do teu livro, Mafalda, para os que ainda não conhecem ou ainda não leram, mas já leram o do José. Só um resumo do teu livro, se calhar podemos começar por aí, é um fun de facto teu, e depois os primeiros erros, não é, que tu identificaste neste livro. Com certeza. E, em primeiro lugar, também muito obrigada à Mara pelo comentário querido que fez no chat. Sim, ou seja, o meu objetivo hoje não é, cá está, não é vender o meu livro, quem quiser compra, quem quiser não compra, mas é mesmo o que é que vocês podem fazer na parte de prospecção no próximo ano que pode fazer uma grande diferença no sucesso para conseguir angariar mais clientes. Eu diria que o primeiro erro que eu vejo muito é realmente, e isto eu vejo em várias empresas, e não estou a falar de Portugal porque eu trabalho no estrangeiro, nem sequer estou a falar tanto da realidade portuguesa, mas tenho certeza que não é sempre diferente. É muito normal os departamentos de marketing entrevistarem os clientes para fazer os casos de estudo e o produto também, para desenvolver novas funcionalidades. É muito raro eu ver departamentos de business development e de vendas fazerem entrevistas ao cliente para perceber o que é que mudou, o que é que está a mudar e quais são as necessidades que eles têm este ano, neste momento. Só para vos dar um exemplo, o ano passado, quando eu entrei na AppCloud, que é uma empresa finlandesa já bem estabelecida, a primeira coisa que eu pedi como diretor de Business Development foram entrevistas com os clientes. As últimas que eles tinham foi em 2019. Vocês sabem o que é que aconteceu em 2019 e agora? Tudo. Uma pandemia, não sei quantas guerras, não sei quantas crises. Nada do que era verdade em 2019, ou muito pouco, se pode aplicar naquele momento. E, portanto, qualquer mensagem e qualquer forma de prospecção que nós pudéssemos tirar daquelas entrevistas não está atualizada e, portanto, não vamos conseguir converter usando as prioridades e os desafios que os nossos clientes tinham em 2019. E, portanto, a primeira coisa que eu aconselho a fazer logo no início de 2026 é entrevistar os vossos clientes, tanto os mais recentes, que vocês conseguiram adquirir este ano, como aqueles que já estão convosco há muito tempo, e se conseguirem aqueles que desistiram de trabalhar convosco, para conseguirem usar esses elementos na vossa prospecção e nas mensagens que mandam. Portanto, este é o primeiro conselho que eu tenho para vos dar, que infelizmente raramente as pessoas fazem e, sinceramente, a parte do sucesso que têm as minhas técnicas de prospecção é esse é o meu primeiro conselho. Depois, o segundo, eu noto também que muitas vezes muitas empresas não se focam, e isso cá está, vem no seguimento do não entrevistar os clientes, é ter noção dos triggers, ou seja, qual foi o evento que aconteceu à empresa ou à pessoa que faz com que precisem da nossa solução. E quando vocês identificarem quais é que são esses eventos, vão conseguir identificar as empresas que estão por aí a passar pela mesma situação, ou parecida, e vão poder falar com elas dos desafios que poderão estar a enfrentar. Portanto, o segundo conselho que eu dou para 2026, depois de conseguirem entrevistar os vossos clientes e perceberem quais é que são os eventos que vos levam que vos levam a comprar a vossa solução, eu recomendo encontrar clientes parecidos, em situações parecidas com os tais triggers, que podem ser uma nova chefia, podem ser uma expansão, podem ser um novo funding, portanto, pode ser maior contratação de trabalhadores. Portanto, qual é que foi o motivo pelos quais eles vos compraram e quem é que está a passar pelo mesmo? E a terceira e último, e aqui já acaba a minha parte da prospecção, o meu terceiro conselho é diversificar os canais de prospecção. Normalmente, as empresas gostam muito do e-mail e do cold call, que eu também gosto, atenção, mas
principalmente em vendas B2B entre empresas, existem outras formas de comunicar. Seja por vídeo, seja por mensagem de voz no LinkedIn, seja por mensagem de LinkedIn, e eu recomendo sempre usar todos os canais até a pessoa responder. E-mail, LinkedIn, voz, vídeo, chamada, naquilo que uma pessoa chama, no jargão, multithreading. E, portanto, diversificar os canais de comunicação também ajuda a não sermos tão chatos e a tornar o trabalho mais divertido, definitivamente a ter mais sucesso. E aqui me calo, Diogo, se tiveres alguma pergunta para mim, mas estes são os 3 conselhos que eu gostaria de dar para melhorar a prospecção para o ano. Eu queria ver um pouco perguntas no chat ou qualquer dúvida ou exemplo que queiram dar a Mafalda, façam um favor de chegar à frente. E ia-te perguntar, assim, Mafalda, mais exemplos práticos do teu dia a dia. Falaste da UpCloud, com quem trabalhaste, mas poderias dar outro exemplo enquanto as pessoas estão aqui a pôr as perguntas, de canais que viste saturados ou que viste que podem funcionar bem? Tiveste no passado e-mails, agora tens, está a voltar por telefone. Fala um pouco assim. Sim, pronto, mais uma vez, e por isso é que é muito importante uma pessoa entender o nosso target market. Quem são eles, como é que eles gostam de comunicar, onde é que eles estão, não é? E, portanto, a melhor forma de comunicação é onde estão os nossos clientes. Normalmente, em B2B, que é a minha especialidade, os clientes estão no LinkedIn, no telefone e no e-mail. E nas conferências, não é? Portanto, também uma pessoa não deve deixar de dar importância a ir-se a conferências e a falar com as pessoas cara a cara, principalmente agora que há tanta inteligência artificial a enviar e-mails completamente genéricos. Depois, portanto, o que é que funciona? Depende, não é? Portanto, depende de com quem é que estão a falar. Agora, o que eu recomendo, por isso é que eu volto ao multithreading, é a vantagem de misturar canais de comunicação. É, primeiro, não sobrecarregamos o nosso potencial cliente com o mesmo, não é? Portanto, nós estamos a enviar 10 e-mails a uma pessoa. Primeiro, não recomendo, porque o Google vai pôr vai-vos fazer parar com isso. Vocês vão parar a spam se enviarem muitos, mas também faz com que obtenham uma resposta mais rápida se estiverem, digamos, em vários canais. Portanto, eu recomendo muito diversificar, mas também recomendo entender os vossos clientes. Por exemplo, se o vosso grupo, se a vossa buyer persona forem, por exemplo, pessoas mais técnicas, CTOs, Heads of Infrastructure, portanto, engenheiros, aí normalmente resulta mais o telefone, por muito que eles não gostem de falar ao telefone. Porquê? Porque eles, como são pessoas que estão muito especializadas em phishing, em vírus e essas coisas, têm muito mais probabilidade de não abrir um e-mail que não conhecem do que uma chamada, porque sabem que é perigoso. Tal como os links. Os vendedores, ou quem trabalha em marketing, quem trabalha em recursos humanos, gostam de receber vídeos, porque também são pessoas que gostam mais de comunicar, do que, por exemplo, uma chamada, um e-mail. E não têm medo de clicar. Um CTO recebe um vídeo vosso para clicar, em princípio não vai clicar, porque não se vai arriscar. Portanto, por isso é que eu digo, não há canais certos ou errados, há canais certos para o vosso grupo. E na maioria dos casos tu usas, está tudo automatizado na tua prospecção, ou tu tentas usar triggers para depois fazer, por exemplo, uma chamada no momento certo, quando as pessoas abrem um e-mail ou veem um documento que tu enviaste? Tens algum assim... É assim, claro que há coisas que podem estar automatizadas, não é? Vocês devem usar software como Sales Engagement Tools, não é? Para escrever cadências. Agora, é super importante que certas partes estejam personalizadas, não é? Portanto, o primeiro e-mail recomendo sempre estar personalizado, o segundo ou o terceiro tem que ser relevante, já há menos necessidade em estar. Portanto, há coisas que vocês podem e devem automatizar, há outras, efetivamente, não. E, apesar de tudo, a qualidade é melhor do que quantidade e cada vez mais, porque cada vez mais é difícil fazer
prospecção, aquilo que nós chamamos em inglês spray and pray, porque o Google e o Outlook não deixam, não é? Seja a primeira. E porque já não resulta, portanto também não vale a pena estar a perder tempo com coisas que não funcionam, porque isso já pertence ao passado. Temos aqui da Paula, que está a ler o teu livro, Mafalda, e está a adorar, e está a ter outras perspectivas a nível da prospecção. Eu acho que abre um pouco, nós estamos muito focados às vezes no conteúdo que nós vemos e como executar, e o teu livro acaba por abrir um bocadinho com os exemplos que tu dás sobre coisas que nós não estamos habituados a fazer, ou saímos um bocadinho às vezes da nossa zona de conforto. Acho que vejo muito hoje em dia tudo o que é Sales Development Representatives, que normalmente está a trabalhar na parte de prospecção, que não querem fazer chamadas, têm medo às vezes deste contacto mais direto, por não estarem habituados à rejeição. Fala um bocadinho, Mafalda, a nível desta parte da rejeição, como é que tu lidas com isso no teu dia-a-dia, se tu entendes a rejeição mais como reorientar-te para outro tipo talvez de pitch ou de narrativa que tu queres passar, o que é que tu aprendes, portanto, no fundo Assim, as rejeições são muito importantes porque as rejeições, principalmente se nós conseguimos perceber o conteúdo da rejeição, são muito importantes para nós melhorarmos a nossa mensagem e a nossa estratégia, não é? Portanto, quando alguém nos diz não estou interessado, isto aqui não me diz nada, mas a razão pelo qual não estão interessados, isso já pode ser relevante não só para o nosso produto, para a nossa estratégia de marketing e para a nossa estratégia de vendas. E, portanto, eu acho que eu costumo dizer à minha equipa, quando não vendo, aprendo, não é? Portanto, quando nós não conseguimos vender, pelo motivo que seja, porque não tem necessidade, então porquê é que não tem, não é? E o que é que eu posso mudar para a próxima para melhorar? E se nós encararmos a rejeição assim, não só é menos frustrante, como melhora as oportunidades que temos no futuro. Mas, José, não sei o que é que tu achas em relação à rejeição, eu gostaria de ouvir o que é que tu achas em relação. Se tu me pedes sobre a rejeição, eu entro aqui com neurobiologia da decisão e porque é que decidimos, como é que decidimos e o que é que nos leva a decidir. E o não, eu brinco sempre com o não é? Não é NO, vocês estão mais com o inglês, eu também, mas é nova oportunidade, pronto, andar para a frente. O que eu quero dizer é, imagina, nós devemos encarar a rejeição, e eu também sinto e tenho a componente toda emocional da rejeição. Nós detestamos não pertencer a um grupo e não ter um sim. Não interessa o que seja, porque biologicamente estamos preparados, porque sempre vivemos no mundo da escassez. Portanto, imagina, o nosso cérebro, o não, ativa zonas de dor física. Yeah. Portanto, nós por isso é que não gostamos da parte do não, numa ótica neurobiológica, para explicar isso. Mas pensem sempre uma coisa, que é, alguém que, entretanto, está no mundo das vendas, não quer dizer que, entretanto, não faça sempre essa pergunta que me disseste bem, que é, a primeira coisa que eu faço é, porquê é que vendi, porquê é que não vendi? Devia ser uma obrigação. É que eu aprendo porque não vendi, mas também devo perguntar, porquê é que vendi? Porque, entretanto, pode ter sido, não eu, que estrategicamente foi muito bom na abordagem, mas sim o mercado que estava mais comprador, não é? E eu percebo porquê. E tu disseste aí na prospecção uma coisa espetacular que eu chamo-lhe o shame name, que é, quando eu descubro alguém numa ótica de caminho de compra, não interessa que empresa, não é? Que está a chegar e porque é que chegou, e quando eu percebo este caminho, não é? E quais são os obstáculos e os pain points que ele teve até em mim, eu digo, pá, quantos mais é que há iguais, certo? Àquele cliente que tem exatamente o mesmo problema e eu provavelmente tenho esse tipo de resposta. Mas nós da parte muito das vendas, não é? A primeira coisa que temos de pensar, até numa ótica de rejeição, qualquer pessoa da minha equipa ou de equipas com que eu trabalho, eu só penso assim, que é, pá, tu até podes ficar lá 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos no máximo, mas depois segue em frente. Não há problema nenhum de sentir e ter a parte emocional, mas segue em frente, não pode estar lá muito tempo. Pá, porque nós, cada vez mais, é a parte toda de curiosidade, não é? A parte toda de imaginação. Depois há uma coisa super importante nas vendas, que é uma obrigação, que é a robustez mental. Nós temos de ter uma robustez mental estúpida. E depois temos de ter um equilíbrio emocional. Não é controlar emoções, mas é geri-las e trazê-las quase, não numa ótica de resiliência, mas quase, como diz o Taleb, não é? Tipo de antifrágil. Nós, na área das vendas, temos de ser antifrágeis, não é? Se vocês quiserem, temos de ser PhDs, não é? Doctor in Philosophy, temos de ter, poor, angry and driven, não é? Portanto, temos de ser pobres no sentido tal, angry de fome, e depois temos de ter orientação. E aí, como a Mafalda disse, que acho espetacular na parte da prospecção, que é a melhor forma de prospectar que eu conheço é não ter de prospectar e os clientes virem ter até mim. Metade do caminho de compra já o fizeram. E depois, olhar para a empresa não só
por aquela pessoa que me está a comprar, mas porquê é que ela me está a comprar? Não é? O que é que a impede de poder avançar ou não? E a primeira coisa que eu pergunto é, dentro da empresa, e está lá no ICP, podemos chamar-lhe o cliente ideal, cliente de sonho, há um conjunto de pré-requisitos, a primeira coisa que eu penso é, ele não decide sozinho, principalmente no B2B, não é? Ele tem uma parte da decisão, não interessa se é de 10, se é de 40. E eu pego, num dos modelos que está lá no meu livro, que é, eu pego sempre, a primeira coisa que nós temos que pensar é, eu chamo-lhe os cupídeos, não é? Não é o cupido de mandar setas para o coração, para as pessoas se apaixonarem por nós, mas é o cupídeos, que é quem compra, quem utiliza, não é? Quem paga, quem influencia, quem decide, quem implementa, quem sabota. E eu já cheguei à conclusão, na prospecção, em qualquer momento, numa ótica da fase de conversão, ou do funil, não interessa cá em cima, mas cá em baixo, conforme estamos aqui a dividir. É uma questão, imagina, eu não domino, veja uma coisa, eu não domino o resultado. Nunca vou dominar o resultado. Numa ótica de se vou ver sim, não, se vai avançar, se não vai. Mas posso dominar o processo. E se eu, entretanto, dominar o processo, a minha previsibilidade, não é? Ou probabilidade de venda vai aumentar. Portanto, conforme tu disseste lá atrás, eu tenho que ter muita certeza, a mensagem certa, para a pessoa certa, no momento certo e com o contexto certo. Isso obriga-me no limite, a estar preparado. Porque quanto mais eu estiver preparado, quanto mais dados eu tiver sobre o meu cliente, o que é que eu levo a decidir, porque é que ele decide como decide, não é? O que é importante para ele na decisão, eu mais poderoso aos olhos dele fico, porque estou genuinamente interessado nele. Sei quais são, não é, as situações que eu vou aplicar em termos de influência para ele poder avançar. À luz dele, eu deixei de ser interesseiro e passei a ser interessante, porque efetivamente estou interessado nele. Não é? E eu, isso já cheguei, isso é quase duas equações, não é? Se eu dou ao outro aquilo que ele precisa, eventualmente vou receber dele, isso é espionagem quase, profiling. Bem, eu vou ter de outra pessoa aquilo que eu preciso. Portanto, eu tenho que estar tal, não é? Escuta ativa e estar o mais... E depois não é só escuta ativa, vou dizer, porque hoje em dia, numa ótica, eu estava a discutir isso hoje de tarde, com uma pessoa, até está aqui outro amigo meu, o Fernando Cabral, e estava com outro amigo, o Pedro Guiar. E estávamos a ver, cada vez mais, nós vamos conseguir transcrever isto tudo, não interessa se é vídeo, se é texto, chamadas, ou não sei o quê. Vamos conseguir isto tudo, mas o que nós temos de pensar é nestas coisas todas, o que é que vai mudar amanhã no meio disto tudo, não é? É a transação ou é a componente toda de relação? É a relação. E essa componente toda da relação, não é? A primeira relação, depois a transação, é que nos pode distinguir muito aqui na abordagem, independentemente de ser, não é, neocórtex, uma decisão completamente racional, mas essa situação tem por trás, não é, um pico qualquer que o vai sustentar de emoção ou de sentimento. E quando nós conseguimos perceber isto, não é, e o processo de influência, começamos a ter taxas de conversão mais eficazes, que não controlamos o resultado, mas podemos melhorar o processo. Mas isso obriga-me a fazer uma situação de investigação e de preparação também significativa. Porque não é um mercado que vai ficar mais fácil amanhã, em qualquer um dos nossos processos, não sei o quê. Somos nós que, eventualmente, como pessoa, como equipa, como projeto, vamos ficar mais competentes. Se ficamos mais competentes, vamos converter mais nas 4 vertentes, não é? Que é as 4. Ou tenho mais clientes por mercado, por geografia, por setor, não é? Ou converto mais nas diferentes fases, ou, entretanto, o cliente, num período de tempo, passa-me a comprar mais, certo? Mais vezes, ou, entretanto, aumento o ticket de uma recompra que ele, entretanto, me está a fazer. Em vendas é isso, não é? Muito ser detetive, muito mais ser um detetive, alguém que procura... Exatamente. Eu costumo ter um juiz, não é? Eu costumo dizer isso. Eu, desde pequena, gosto muito de ler os Poirot da Agatha Christie e resolver o mistério. Um vendedor é um detetive, meu. Exato, e é por isso que eu gosto de vendas e de prospecção, porque é exatamente esse processo. Exatamente. Eu acho que é jogar um pouco com os nossos pontos fortes também, porque eu já vi vários tipos de vendedores e cada personalidade tem os seus pontos fortes. Eu acho que tocaste nisso, José. Há pessoas que são melhores, por exemplo, na prospecção, e há pessoas que são melhores a fechar negócios e, entretanto, entra na dinâmica do hunter e o farmer. Quem está a caçar, não é? Que se vê um pouco na personalidade da Mafalda, mais procurar negócio. E depois tens aquela pessoa que é mais o agricultor, que está mais a gerir a conta, crescer as vendas, gosta de trabalhar e crescer relações. Eu sou tipo, eu vou inventar um nome novo, eu sou tipo um babysitting, estás a ver? Que é, o cliente tem um caminho, certo? Eu só estou preocupado em dar-lhe toques para voltar para o carril, porque no carril eu domino, não é? Sei onde é que ele está e sei, numa ótica de equipa, quando a pessoa está a fugir, que são os toques, ver. Mesmo com IA aqui pelo meio, o que eu te quero dizer é, nós como vendedores temos de pensar só numa coisa, que é, nós estamos a ajudar alguém a tomar uma decisão que eventualmente não a tomaria tão acertada se não tivesse a nossa ajuda. Portanto, isto é que é entregar valor. Portanto, se nós não conseguirmos, e não somos bons a fazer isto, no limite amanhã somos substituíveis
por alguma situação que não envolva essa parte não só de racionalidade, de necessidade, mas sim do porquê é que ele compra. E aí há alguma situação que está por trás que justifica essa mesma vontade. E às vezes não é só... E depois é. Quer dizer, benefícios menos custos têm de ser superiores a zero. E a satisfação dele vai estar sempre relacionada com aquilo que eu lhe entrego, menos as expectativas, não é? Que, entretanto, ele tem. Mas eu, para conseguir e para perceber o mapa referencial dele, não é? Eu tenho de saber quais são as expectativas que ele, entretanto, tem para certo tipo de coisa. E agora já podes entrar aí com perfis comportamentais, não é? Que são observáveis e, em função daquilo que estamos aqui a falar, eu consigo logo ver, não é, aquela pessoa. Portanto, eu tenho de ser muito detetive. Nós estamos muito... nós temos de estar muito mais estão a ver, em situações de curiosidade, de querer saber mais, de perguntar, não é? Cada vez que eu estou a perguntar, eu é que estou a dominar o discurso, do que propriamente estamos a despejar alguma situação que seja uma fixture, uma parte técnica ou especificação do produto ou do serviço que estamos a vender. Portanto, nós temos de ter essa capacidade única de não estar em juízo, e estar em compreensão, e estarmos a entender e a perguntar em entendimento, e não apenas e só em resposta. Porque quem está em pergunta, não é certo? Quem está em pergunta está a dominar. E nós temos de estar a dominar. Independentemente do poder social que outra pessoa possa ter à nossa frente. E um bocado entrando na pergunta do Leandro, como podes acrescentar valor, e isto é muito importante num dos erros que tens, que é o discovery, que é na parte inicial, na primeira entrevista com o cliente, como é que tu consegues descobrir o valor que tu estás a vender, porque no final o cliente está a falar contigo porque tem provavelmente um problema que tem em mente, porque o teu produto potencialmente pode resolver. E o problema pode ser vários, não é? Ele quer aumentar as vendas. É ótima essa pergunta. Há duas situações de perguntas de investigação, não é? São perguntas que eventualmente, não interessa se é fechadas, mas essencialmente abertas, que confirmam as dores eventualmente que ele tem, e há dores que às vezes os clientes têm que não são necessidades, mas sim desejos, independentemente de um desejo ser uma manifestação de uma necessidade, mas pode não havê-la, e eu verificá-la porque, entretanto, eu estou por dentro do mercado, dores que confirmam essa situação, porque ele tem de sentir que a decisão é dele. Vejam isto, é super importante. Nós, às vezes, quanto mais nós trabalhamos o efeito IKEA, não é? Que é fazer com que outra pessoa, nós não temos de convencer ninguém, ela é que se tem de convencer, certo? Estão a ver? Nós não temos de vender nada a ninguém, ele é que tem de comprar. E ele é que tem de tomar essa mesma decisão em conjunto connosco, e se ele se apropriar que a decisão é dele, e aí confirmo. E depois o shit ou o wow do cliente, para mim é só isto que é. Eu fazia certo tipo de perguntas que fazem um discovery, não é? Como vocês entanto disseram bem, de perguntas abertas, que ponham ao de cima certo tipo de problemas que ele tem lá dentro, mas que ele, entretanto, ainda não expôs ao de cima, que estão latentes, e ele diz, uau, isso é que acrescenta valor, não é? Que é eu descobrir não só aquilo que ele, entretanto, já tem e quer fazer um caminho comigo, se for o caso disso, mas sim aquilo que ele lá tem, que ele ainda não descobriu e que eu posso fazer certo tipo de ajustes para o servir e para lhe entregar ainda melhores resultados, não é? Não é uma questão só de produto, de serviço ou de soluções. Eu acho que nós estamos na vendas, estão a ver vendas 1.0, produto, vendas 2.0, serviço, vendas 3.0, solutions, não é? Soluções. Eu é vendas 4.0, é resultados. Os clientes só se preocupam, estão-se a borrifar para aquilo que nós fazemos. Exatamente. Não se preocupam com uma coisa, é o que é que nós podemos fazer por eles. Exatamente. E para isso, temos de entregar resultados. E os resultados só são entregues, não é? Se ele reconhecer isso. Porquê? Porque eu vou ajudar, eu vou lançar para o patamar e tenho um conjunto de factos, não é? E de elementos, cases, seja lá o que for, que lhe conseguem, entretanto, mostrar que não é só ele, mas sim outro, e que lhe possa entregar um retorno sobre aquilo que lhe estou a fazer. E depois há outra coisa mais importante para mim, que é, no meio disto tudo, que é o custo da aversão à perda, que é super importante. Não é só, não é, problemas estratégicos, financeiros ou pessoais. É, se não avançares, o que é que isso implica no teu negócio, certo? Numa ótica de implicação. Exatamente, o cost of inaction, diz-se em inglês, não é? O custo de inação. É tipo, olha, eu tenho 40 mil perguntas, não é isso que está em causa, mas o que eu estou a dizer é, uma das coisas mais poderosas que eu conheço e que já me fez, é uma dica prática, é super, olha, e qual é o custo de não fazer nada? E depois ter esta competência como eu fiz agora, não é? 3 segundos calado, certo? Para a pessoa fazer uma consciencialização qualquer do outro lado. Não é fácil. A pessoa diz, o custo. Eu digo, olha, é que normalmente nas empresas andamos todos a medir o custo de fazer alguma coisa, mas nunca ninguém mede o custo de não fazer nada. O custo de não fazer nada, o que é que isso implica? Veja uma coisa é uma decisão, outra coisa é uma decisão errada, outra coisa é uma não decisão. Uma não decisão, normalmente, tem um impacto muito mais negativo, em termos de perda,
do que propriamente o decidir mal. Porque decidir mal permite-me corrigir. O não decidir, eu posso estar a sair fora do mercado. Porque eu estou no mercado competitivo, não é? Sem dúvida. E José, uma pergunta que me fazem sempre, ou um ponto na parte da negociação, dizem: o teu produto é muito caro. Como é que tu resolves este tipo ou posicionas o teu produto na parte das métricas que tu falaste, que dás de valor ao cliente, para dizer que o produto realmente não é caro? Porque ele diz que é caro porque está a ter efeito de dumping, não é? Com base contra... É caro contra o quê? Não é? Epá, imagina, uma coisa, as pessoas baralham preço com valor, certo? Valor é aquilo que eu entrego, preço é aquilo que eu entrego pelo valor percepcionado. Quando o preço está abaixo do valor percepcionado, eu acho barato. Quando está igual, acho justo, fair, não é? Quando está acima, eu acho mais caro. A primeira coisa que eu faço, eu posso mandar 10 agora práticos para a malta usar amanhã. Número 1, a pergunta que eu faço muitas vezes é: olha, mas é mais caro, comparado com o quê? O que é que realmente é caro? Uma pergunta para justificar. Olha, se não fosse apenas só o preço, optarias por mim? O preço é mesmo a única coisa que te impede de avançar? Olha, qual foi a última experiência que tiveste apenas só baseada no preço quando estavas a fazer esta aquisição? Como é que correu? E depois faço 3 segundos de pausa. Epá, mas é um conjunto de situações, não é? Que me fazem que a outra pessoa, independentemente da comparação que a gente tentar fazer, para já eu tenho que saber qual é o estado de maturidade que ela está. Porque ela pode não estar no estado de maturidade. E no limite, eu posso ter feito mal o discovery, opa, a parte toda de prospecção, e eu estou a falar com alguém que, entretanto, apenas e só, porque não está num estado de maturidade capaz de avançar no processo, que vai apenas e só discutir preço. Certo? Imagina, portanto, a questão de preço não é um problema do cliente, é um problema nosso. Porque as pessoas que não reconhecem o nosso valor como pessoas ou como produto que nós temos, vai sempre discutir preço. Sim, e há sempre aquela coisa, é caro em relação ao quê, não é? Comparado com o quê, não é? Opa, mas vamos falar, mas a mais forte é esta, se não fosse apenas e só o preço, optarias por nós? Se a malta disser que sim, não é um problema de preço, se calhar é um problema de condições comerciais. Exatamente. E a pessoa afunda-se, entre aspas, sem reconhecer. Bem, e quando as pessoas estão a comparar preços, e depois eu tenho, no B2B tecnológico, as pessoas dizem, não, mas o meu cliente é completamente... Depois tenho que explicar isto na neurologia da decisão. Mas a parte é, o meu cliente é completamente racional. Ele só pensa, a única coisa que, entretanto, ele tem é só razão, é só razão. E eu digo, olha, então vamos fazer aqui uma... Imagina que é tecnologia, certo? Por exemplo, podia ser outra coisa qualquer. Eu comparo sempre na brincadeira. Olha, então se a única decisão que tu tens é razão, ok, e o que leva a decidir é apenas só o preço, eu vou-te colocar aqui uma situação hipotética, que eu gosto de contar histórias, porque as histórias é das melhores coisas que nós podemos fazer para colocar o cliente como herói lá no meio, para ele, entretanto, se consciencializar de alguma coisa, não é? Porque nós adoramos narrativas. O nosso primal brain adora narrativas, consegue distinguir uma boa narrativa da verdade. Portanto, nós temos de contar histórias, não é? Quem conta as melhores histórias é rei e cria coquetéis emocionais na cabeça da outra pessoa. Mesmo que não nos compre nada, porque eu li uma marca qualquer. Mas a primeira coisa que eu faço é, olha, então se é apenas só o preço, diz-me só isto. Vou-te fazer esta pergunta. Eu tenho aqui uma parte tecnológica. Eu sou uma empresa alemã com este tipo de software que te quero vender. Imagina, por alguma razão. E ele está a decidir, olha, mas tenho uma empresa que cumpre com todos os parâmetros, especificações técnicas possíveis e imaginárias. Tem o mesmo perfil do que eu, que estou aqui a acompanhar no processo. Mas olha, mas ela tem sede na Serra... Não estou aqui a prestigiar, que eu estive a trabalhar muito com a AF. Mas tem sede na Serra Leoa. O preço é exatamente o mesmo. Tu dizes que a única coisa que, entretanto, te faz decidir é o preço. Portanto, é indiferente comprares-me a mim com sede na Alemanha ou comprares uma empresa que tem sede na Serra Leoa. Não, eu optava pelo alemão. Então, pô, mas tu acabaste de me dizer que o preço é a única coisa que te faz avançar. Podias comprar ao outro. Não, mas eu não faria isso. E a pessoa, pois, se calhar... Pronto, portanto, não é só isso. Agora, eu acho que quando nós discutimos muitas vezes preço, claro que o preço é uma variável super importante em não sei quantos negócios, não é isso que está em causa. Mas quando nós estamos na componente do preço, a responsabilidade foi sempre nossa. Que é, por alguma razão, nós não conseguimos consciencializar a outra pessoa em função do valor que eu lhe estou a entregar. E ela depois vai nos comparar com alguma coisa porque faz framings, não é? Nós decidimos por âncoras ou por framings. Isso tem a ver com a negociação. É a primeira coisa que eu digo, não é? A negociação é eu saber claramente que a pessoa que está à minha frente, o que é que o leva a decidir. Agora, ele pode dizer preço, pode, mas eu é que tenho de desmontar isto tudo, ou, entretanto, ajudá-lo a fazer um caminho que ele, entretanto, verifique ou valide isto, ou não, e está tudo bem. E vês isso também, Mafalda? Sim, eu acho que a parte das métricas na descoberta, no primeiro passo de contacto com o cliente, muitos vendedores não o fazem, não entendem porque é que o cliente está a comprar. E tu falaste num dos pontos, normalmente o cliente compra porque quer aumentar as vendas ou quer diminuir custo, quer diminuir risco ou quer
Diminuir tempo também, poupar tempo. Exato, mover-se mais rápido. João, os problemas são sempre três, estão sempre em três gavetas. Desculpem estar a interromper. Que é, os problemas são sempre três e entram sempre em três gavetas. Imagina, que é um problema estratégico, agora depois podes meter o que quiseres, financeiro ou pessoal, como estava a dizer também, completar uma fala. Quando nós encaixamos isto e sabemos qual é o problema, depois, entretanto, qual é a resposta que nós damos, conseguimos demonstrar o ganho, quem está aqui no meio, passamos o cliente à ação. O grande problema nas vendas, eu agora vou desmistificar isso assim de uma forma bruta e meio radical, que é o grande problema nas vendas é que a malta que anda nas vendas está só disposto a curar, certo? E nós, antes de curarmos alguma coisa, temos de ferir, porque o maior motivador da ação é a dor, entre aspas, não é? O que eu quero dizer é, nós temos de ferir para curar. Portanto, antes de curar alguém, nós temos, entre aspas, de a ferir, não é? E pôr alguma coisa ao de cima que é uma ferida que ela quer resolver. Portanto, imagina, um bom vendedor é um consultor de compras, certo? Completamente. Ajuda as pessoas a tomar uma decisão. Desculpa. Não, sim, eu acho que se não houver fricção no processo de venda, alguma coisa estás a fazer errado, não é? Ou estás a vender o teu produto demasiado barato. Ou entretanto ele mais à frente não te vai pagar. Ou algo vai passar, no fundo. Senão, eu já vi em muitas empresas onde vi que não havia fricção e acho que deixas, no fundo, dinheiro na mesa, muitas vezes. E há muitas empresas que sofrem desse problema, não é? De não entenderem como se posicionar e evitam um bocado essa parte da fricção por não saberem dizer que não ou por não ter uma ideia de como se posicionar. Vou dizer mais, João. É inteligente, se nós formos competentes, no limite, temos a competência. Bem, eu acho que é mais importante saber desqualificar do que qualificar. Já fui demitido para aí, eu de grandes eventos, já fui demitido por dizer isto não sei quantas vezes, pessoas que dizem que eu sou maluco e não sei o quê. Mas o que eu quero dizer é muito mais importante ver, nós às vezes temos que ter essa competência, que é desqualificar. E depois, ver, no meio disto tudo, porquê? E depois tenho, no limite, vês, tem sinal de inteligência também, no limite, eu tenho de fazer certo tipo de perguntas ou de conversas que, no limite, podem precipitar um não. Vê, porque eu prefiro um não redondo do que um sim com dúvidas, certo? Portanto, precipitar um não também é um ato de coragem nas vendas, porque nos permite avançar. E eu acho que as pessoas que não entendem essa nossa filosofia de desqualificar o mais depressa possível é que não entendem que quanto menos desqualificarmos, mais tempo estamos a perder com vendas que não vão acontecer, quando podíamos estar a usar esse tempo para as vendas que vão efetivamente fechar. Portanto, estamos a pôr dinheiro em cima da mesa. Certo. E no fundo, desqualificar cedo também ajuda-te a poupar tempo, entender ou reafirmar-te, não é? Como vendedor. Por isso é que é muito importante uma pessoa saber exatamente quem é que é o nosso cliente ideal e quais é que são os desafios que nós resolvemos este ano, não é? Porque assim é-nos mais fácil e é-nos mais confortável desqualificar, porque muitas vezes o que eu também vejo é que há muitos vendedores que não desqualificam cedo porque não têm assim tanta certeza se aquilo é um bom cliente ou não. E então estão naquele limbo porque têm medo de deixar dinheiro em cima da mesa. E uma forma de realmente nos ser claro se estamos a perder tempo ou não com aquele potencial cliente era realmente termos definido quem é. Fala, porque vender é dar sentido de urgência, pá. Nós temos de ter uma competência muito grande de dar sentido de urgência àquilo que estamos a fazer. E número 2, que é nunca sair de um e-mail, de uma reunião, de uma mensagem, não interessa o que é, sem um pequeno compromisso. Não interessa qual é, porque quando eu estabeleço um pequeno compromisso com outra pessoa, se for caso disso e se o merecer, não é? Eu tenho a oportunidade de lhe poder fazer um follow-up sem ser intromisivo, sem ser spam. Exatamente. Mas sim em função de um compromisso que ele assumiu comigo. Não interessa o que é, certo? Exatamente. Sim, pode ser só vou-vos enviar um documento ou um episódio. Mas é uma validação que eu tenho ou não é? Exatamente. E entra um pouco nessa parte da urgência. Como é que crias urgência para fechar dentro do teu trimestre ou para que a compra não dure um tempo superior ao que esperavas? E ia-te perguntar, talvez, Mafalda, na parte da urgência, como é que tu consegues criar ou que mecanismos é que tu usas para criar urgência no cliente para ele ir de encontro portanto, ao processo de vendas ou ao tempo que tu esperas fechar essa compra? É assim, é muito importante a discovery, não é? Descoberta, a primeira reunião que nós temos para tentar descobrir e qualificar ou desqualificar o cliente é o que nos vai dar a maior parte das respostas. E há muita gente que diz que tem dificuldades no closing e na negociação
mas que na verdade a dificuldade deles foi não ter a informação correta para fazer negociação e closing da forma, ou fecho em português, da forma correta. Portanto, na discovery bem feita, nós vamos perceber qual é que é a urgência do nosso cliente, não é? Portanto, vamos perceber aquilo que também o José Carlos mencionou, que é o que é que eles estão a deixar em cima da mesa por não fazer aquilo que a nossa solução ajuda, não é? Por exemplo, eu já vendi um software de onboarding de vendedores, não é? Muitos managers não tinham tempo para treinar as suas equipas, ou seja, eles tendo essa parte resolvida, o que é que esses managers estariam a fazer se não tivessem que fazer isso? E isso é o que vai criar urgência no cliente, portanto, não... ou seja, a urgência tem a ver o que é que deixa a pessoa acordada à noite, não é? Como se costuma dizer. O que é que faz com que uma pessoa perca o sono? Aí está a urgência e numa discovery bem feita vamos descobrir o que é. Porque é nessa situação, isso é 80% ver. Porque depois, numa ótica de atividades ou não, vai ser sempre Pareto, não é? Nós temos de estar muito atentos às coisas que mexem o ponteiro, não é? Certo? Quais são as atividades que efetivamente estão? Depois, como é que queres ter mais trimestres, não sei o quê? Olha, vais ter um score lead qualquer sobre oportunidades abertas ou não sei o quê, e tu vais-te focar nisso. Porque vão ser essas 20% dessas atividades ou desses clientes que te vão dar 80% dos resultados para fechar os trimestres de uma forma mais, não é? Convicta e com melhores resultados do que aquilo que tens. Preocupa-te com as atividades que acrescentam valor e têm impacto na tua conta de resultados, não é? E muitas vezes, quando uma pessoa não consegue criar a urgência, é porque não existe essa urgência e, portanto, nós não qualificamos bem o cliente. É porque ele nem devia estar lá no pipeline. Não devia estar lá, nem sequer devia lá estar. Portanto, quando essa urgência começa a sentir um bocadinho, começa-se a sentir que é artificial e já não é vender, já é o impingir, que é aquilo que nos dá a nós vendedores também má reputação, então aquele cliente não devia lá estar. E o melhor é dizer, olha, você não precisa, quando precisar, sabe onde é que eu estou. E isso é bem melhor. Ou melhor, ou estás a falar com a pessoa errada. E às vezes mudar essa pessoa dentro da empresa, se calhar ajuda-te a... Certo, há a situação sempre de mensagem certa para a pessoa errada, não é? E mensagem errada para a pessoa certa. Exatamente, isso acontece, por isso é importantíssima a primeira parte que eu mencionei. Sabemos exatamente com quem é que nós estamos a falar e porquê. Se isso não estiver bem definido, não vale a pena avançarmos. Isso tem que estar definido e ponto. Porque isso vai... Se quiserem uma fórmula, imagina uma fórmula porreira que eu gosto de passar ferramentas e práticas, eu tenho uma que é POAT, MPO, mas imagina, POAT, qual é o problema, não é? Quais são os obstáculos que, entanto, existem a poder avançar nisso? POA, não é? Autoridade. A pessoa que está a falar comigo tem autoridade dentro daquilo que eu falei dos Cupidis para poder, não é? Qual é o peso que ela tem na decisão? Depois, tempo, não é? P, problema, obstáculo. Tipo, isto não é o spin selling, mas é coisas inventadas por mim, adaptadas a outros, não é? Exato. Qual é o problema? Qual é o obstáculo? Certo? A autoridade da pessoa tem ou não tem, não é? A parte do A. E depois a parte do tempo, aquilo que eu falei, de sentido de urgência. Será que eu consigo meter aqui alguma coisa para diminuir, não é, a componente numa ótica de decisão? E depois é que vem aquilo que eu lhe vou oferecer, não é? Metas, objetivos para o projeto e um orçamento ou uma proposta. Mas anda por aí, não é? Que é, nós temos que ter essa capacidade de ter isto mais ou menos estabelecido, que é, eu tenho de ver o caminho todo que o cliente ou que a pessoa que está à minha frente vai fazer para cada vez que ela, entretanto, por alguma razão está, como eu disse, não é? Tipo comboio, linha de comboio, está a sair fora do carril, que eu conheço o modelo e conheço o processo, estou-lhe a dar toques para ela voltar a uma coisa que eu, entretanto, controlo. E qual é a vantagem de ter modelos? Não é? Foi aquilo que eu disse, que é, os modelos são passíveis de ser escalados e replicados, certo? Tanto pela minha equipa, como por situações de indicadores que eu posso ter aqui pelo meio, que permitem saber o que é que está a resultar e o que é que não está a resultar em função de diferentes perfis de clientes, se eu tiver um pipeline super agitado com um conjunto significativo de oportunidades. Sem dúvida, sem dúvida. Nós já estamos um bocado na reta final. Eu ainda gostava de responder aqui à pergunta do Leandro que ele fez já há uns minutos, que foi como é que posso ser relevante e acrescentar valor de uma forma específica, mas em larga escala. Eu acho que isto tem mais a ver com prospecção. Portanto, antes de nós darmos espaço às perguntas da audiência, eu gostaria de responder a isso muito rápido. Leandro, é muito simples. Daí, mais uma vez, ser super importante definir o ICP, a Buyer Persona, não é? Portanto, se nós dissermos que empresas, digamos que empresas em Portugal do setor imobiliário com X pessoas que neste momento estão a contratar. Portanto, temos o perfil e temos o trigger. Portanto, estas empresas todas, e estas Buyer Personas,
devem estar todas, como são muito parecidas, mais ou menos a passar pelos mesmos desafios. E, portanto, e por isso, mais uma vez, é super importante definir isso bem, porque assim uma mensagem parecida consegue chegar ao maior número de empresas e de pessoas porque estão a passar provavelmente pelos mesmos desafios e, portanto, essa é uma forma de acrescentar valor a uma escala maior sem ir um por um. Mas pronto, não queria deixar de responder essa questão. Podem também usar, acho que alguém estava a tentar fazer uma pergunta por áudio, podem também fazê-las agora nos últimos 5 minutos. Temos aqui uma pergunta, se calhar, Edmundo, passo a palavra. Peço desculpa por ter chegado atrasado, mas o trânsito... Ora essa. Mas vai receber a gravação, pode ver do início. Pronto, muito obrigado. Portanto, eu quando entrei estavam a falar sobre o cliente está-se a borrifar para aquilo que eu vou entregar só para dar resultados. E eu acredito piamente neste princípio, porque eu, enquanto comprador, também quero um resultado e não quero uma coisa para acumular, não é? Para isso basta a minha mulher a tomar as estradas todas. Portanto, mas estávamos a falar sobre a questão da escassez, e eu não sou propriamente das vendas, mas acho que nas operações cada vez mais estamos com tudo mais integrado do que propriamente só produção. Então, eu tenho a escassez como uma ferramenta de controle da minha produção, porque sempre que eu digo um não à comercial e isso depois, passado um dia ou dois, se reflete, digamos que no caudal de produção que tenho pela frente, eu estou a reeducar não só os vendedores, como também os clientes. Pronto, desculpem-nos, não a pergunta, é mesmo a partilha de uma Edmundo, se me permite só, imagina, eu sou apologista muito disso e também dessa frase que é, nós é que temos de ser hábeis a educar o nosso cliente a comprar, claro, seja dentro de casa, seja para fora. Agora, isto é tudo muito bonito dizê-lo, educar depois depende da minha força e da forma como eu comunico e daquilo que eu, entretanto, ao longo de todo o caminho que, entretanto, fiz, não interessa com quem, eu tive a capacidade, não é? Número 1, de saber comunicar e número 1, de saber aquilo que eu também lhe permito, ou não. É? Depois, entretanto, vou ficar sempre refém disso em função das expectativas criadas ou de ancoragens que eu, entretanto, lá deixei. Nós funcionamos muito por ancoragens, não é? E depois, em função dessas âncoras, nós depois fazemos. Por isso é que nós temos comportamentos... Nós temos hardware e software. Cá dentro também, não é? O hardware é mais ou menos igual, mas os nossos softwares mudam aqui dentro. E depois pode mudar de cultura para cultura, já não vou entrar aqui. Nós é que temos de ter uma capacidade, porque, imagina, a escassez e a urgência são um dos processos de influência mais fortes, e o Cialdini tem isso estudado. Mas cuidado com a escassez e a urgência com certo tipo de perfis comportamentais do outro lado. Porque se eu tiver um perfil muito da parte do S, não disse para falar, sereno, precisa de tempo para tomar decisão, não é? É uma pessoa normalmente que precisa de dados, blá, 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 para avançar, eu posso, entretanto, estar a ser encarado por essa pessoa como alguém não profissional, porque estou a... Agora, se for uma pessoa como eu adoro urgência e escassez. É quanto mais me provocarem, quantos mais objetivos, resultados, quanto mais desafios me deixarem, mais eu avanço. Porquê? Porque são muito a componente de aí. Estão a ver? E isto é muito importante, é nós percebemos quem é que está... Porque nem todos os processos de influência, ou chamem-lhe triggers, chamem-lhe o que vocês quiserem, não é? Nem todos funcionam, não é? Numa amostragem, é preferível saber muito bem quem é que está do outro lado, porque eu, em vez de estar a utilizar um processo de influência, posso estar a usar uma situação. Imaginem, os processos de influência e de manipulação são exatamente os mesmos, os instrumentos. A questão é como é que eu uso com integridade, com honestidade, para lhe acrescentar valor ou para o empurrar para um sítio que ele amanhã vai se zangar comigo porque eu não fui ao encontro daquilo que ele queria, porque até foi muito bom na... Portanto, opa, é nessa habilidade de saber quem é que está à nossa frente, não é? Claro. Sim, mas só para concluir, eu acho que esta tentativa de ter um não como equilíbrio de forças para os clientes que estão sempre a colocar a questão do preço, eu já tenho alguns exemplos práticos em que o preço deixou de ser problema, porque afinal de contas a escassez que eu lhe provoquei mostrou-lhe o valor do resultado que lhe estou a entregar. Portanto, por isso, queria só mesmo partilhar. Edmundo, nós não damos valor àquilo que não tem preço. E nós temos tendência para ir atrás daquilo que se afasta de nós.
É isso, é isso. Pá, o que é que isto acontece? Isso é super importante. Eu tive cliente, um dos princípios que eu uso também numa ótica de influência, que não está lá no Cialdini, mas é super poderoso, é um princípio da culpabilização do outro lado, se eu for craque a fazer isto, e é o princípio da ganância. Nós somos ambiciosos e depois também metemos ganância lá pelo meio. E quando eu, entretanto, por alguma razão, eu próprio saio do processo, conforme o Edmundo disse bem, e ele diz assim, epá, afinal, não é, este tipo acrescentava-me valor, mas só passou a dar conta daquilo que eu lhe adicionava, quando, entretanto, eu saí do processo. Ele diz, não podes ir embora. E aí o meu valor percepcionado cresce, não é? E aí conseguimos aumentar depois um bocadinho a margem nos negócios futuros. Claro. Eu gostaria também de responder aqui à pergunta da Paula. Uma das minhas dúvidas é como definir os triggers corretos. Basicamente, é entrevistando os clientes que já têm, ou que, se o produto ainda for novo, ainda não tiveram clientes, aqueles que poderão ser os vossos potenciais clientes, e fazer a simples pergunta: quando e porquê que vocês precisaram da nossa solução? E aí eles vão-vos dar os triggers. Será quando a empresa cresceu X%? Será que foi quando adicionaram novos trabalhadores? Será que foi quando vocês se expandiram? Portanto, normalmente as respostas para o trigger está então nessa... Normalmente a melhor forma é realmente entrevistar os clientes e também fazer, portanto, também entender o vosso produto e tentar perceber quando é que o vosso produto começa a ser relevante no life cycle da empresa. Portanto, assim, muito resumidamente, é assim. João, passo a palavra a ti. Sim, ia só perguntar, temos cerca de 3 minutos, se há alguma pergunta final, alguém quer fazer algum comentário por áudio, e se entenderam um pouco todos os conceitos que a Mafalda e o José, para mim às vezes é um bocadinho difícil aplicá-los na prática, portanto, ter os livros e os frameworks que eles apresentam para as duas partes das vendas, da parte da prospecção e a parte de discovery até fechar o cliente, acaba por ser importante, porque podemos ter estes processos no nosso próprio sistema, preparar-nos antes da discovery ou de uma demo com base nestes frameworks. Acho que fica bastante importante com um follow-up para depois irmos preparados para essas chamadas e não ter tudo assim top of mind e andarmos um bocado por todo o lado, não é? Que acontece a muitos vendedores hoje em dia, não se prepararem o suficiente. Acho que estes frameworks deixam isso bem claro. Mafalda, tens alguma, e depois você algum final remark ou alguma coisa final? Sim, a minha conclusão é mesmo, por favor, entrevistem os vossos clientes, percebam quais é que são as prioridades para eles, o que é que lhes dói, quais é que são os desafios que eles estão a ter e procurem clientes parecidos e falem-lhes dessas dores e como é que vocês as resolvem e vão ver que vão conseguir vender mais ou pelo menos tentar marcar mais reuniões. E é isso que o João disse também, que é, quer dizer, em todas as profissões uma pessoa prepara-se bastante, não é? O médico precisa de 9 anos de curso no mínimo, não é? Um músico tem que treinar muito. Portanto, a nossa profissão não é, quer dizer, não, é uma profissão, também é profissional. Portanto, nós temos que nos preparar e isso significa que nós temos que entender realmente o outro, a empresa, a buyer persona, como é que eles gostam de comunicar. Nós temos que entender o outro. Faz parte do nosso trabalho enquanto vendedores. E se nós não quisermos fazer isso, então se calhar é melhor fazer outra profissão, porque esta não é correta. José? Não, acho que é isso. Eu não acrescentava muito mais, mas quanto mais eu me conhecer a mim próprio, não é? Quanto mais estruturas eu, entretanto, tiver montadas numa ótica de modelos e processos, mais eu vou controlar o resultado, não é? Depende de mim. E se eu estou a medir, tenho indicadores, estou a controlar, certo? E eu tenho o domínio sobre o processo. E entre qualquer coisa que eu faça de diferentes abordagens, eu já posso melhorar, não é? Se estiver a medir. E depois, entretanto, sei o que é que está a resultar e sei aquilo que, entretanto, não está a resultar. É por aí, mas nós temos de ter essa competência, que é como disse, me falo disso aí, que é mesmo um pianista, não é? Eu estou a brincar, que basta ficarmos 3 dias sem treinar, 4 dias ou não sei o quê, perdemos competências. Portanto, isto não é uma vez, nem 2, nem 3, nem 4. E depois a pegar em certo tipo de conceitos ou de dicas que nós eventualmente aqui passamos e depois aplicar ao contexto, porque pode haver muitas situações que podem ter pequenas especificidades aqui pelo meio e que vos vão dar mais resultados. Mas se eu estiver a medir e aplicar e ver o que é que está a resultar ou não, eu posso ter resultados extraordinários, não é? E a diferença está aí. Sim. Exato.
Eu acho que estamos já no limite da chamada. Agradeço a todos e estamos a uma semana de Natal. E se houver mais dúvidas, eu vou falar pelos dois, José, vocês podem perguntar-nos diretamente no LinkedIn, que nós respondemos. Se tiverem tido vergonha de perguntar, se lembrarem de alguma coisa, eu e o José temos muito gosto em responder diretamente por mensagem no LinkedIn. Perfeito. Deixei aqui no chat, se quiser. Olha, uma pessoa boa de vendas tem de ser uma pessoa disponível. Disponível, exatamente. Exatamente, concordo. Como tu também foste quando eu te convidei para estarmos aqui. Sempre. E esta iniciativa é tua, portanto, mérito e palmas para tu e palmas para o João pela moderação, pela coincidência, que a Mafalda não sabia, não é? A Mafalda não sabia que eu já conhecia o João também. É verdade. Isso é giríssimo. Porque o mundo é pequeno, o mundo acaba por ser pequeno. Então é uma aldeia. E tentando ver quem é que está a fazer alguma coisa, livros, etc. Não há tantos autores de podcast, de conteúdo. Uma frase que eu termino é treinar vende. Estão a ver? Treinar vende. Mas vender também treina. Exatamente. É isso mesmo. Que é o título do livro da Mafalda, no fundo. Pode vender. Não é talento, é treino. Quase tudo é treino. Tudo é treino. Imagina, quanto mais eu bem preparado estiver, imagina, e isso também tem a ver com a neurociência, porque quanto mais eu bem preparado estiver, eu estou a dar instruções ao meu sistema de ativação reticular, no sentido de, entretanto, de dizer não é fake it till you make it, mas tu estás preparado. Se estás preparado, o que acontece? A nossa amígdala, não é? Numa ótica dos 3 Fs, não é? Fight, flight or freeze, ela fica estagnada, portanto, vai para a parte mais límbica, relaxamos, cortisol baixa, estão a ver? Cortisol baixa, estamos muito mais focados e conseguimos, entretanto, estar a fazer associações numa ótica neuronal, de memórias e não sei o que, muito mais rápidas. Portanto, quanto mais preparado eu estiver, não é? À partida, mais relaxado vou estar. Se mais relaxado eu vou estar, a minha ansiedade baixa. Se a minha ansiedade baixa, não é? A minha energia é muito porreira, e nós somos muito energia, eu também contagio isso para o outro lado. Portanto, o meu nível de oxitocina, e agora entra a confiança sobe. E a confiança é contagiante. Agora, também sei de uma coisa, que é a falta de confiança também o é. E a falta de confiança ainda é mais contagiante que a própria confiança, não é? Aí é crítico. Sim. E olha, e acho uma forma excelente para fechar, que o Google está-nos a dizer que vamos sair daqui a uns segundos, portanto. Boa. Feliz Natal a todos, pessoal. José, João, obrigado. Obrigado uma vez mais. Mafalda e João. Mandem-nos mensagens a todos vocês. Se precisarem de mais alguma coisa. Abraço. Obrigado.